Tudo é possível. Pastor Cris Oyakhilome, parte final. Jó, capítulo 22, versículo 24. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como as pedras dos riachos. Aleluia. Este versículo nos diz algo sobre prosperidade. Se limparmos a poeira e então voltarmos amanhã, ainda haverá poeira. Você tem algo que você guarda para ocasiões especiais e é tão especial que ninguém pode tê-lo? Vá e doe. Este é o problema de algumas pessoas. Se apegam a algo que às vezes ocupam uma vez por ano. É assim que é. Você tem que aprender a se libertar. Você é o filho do rei. Você tenta segurar algo, você o perde. Você o doa, você o preserva. Coisas melhores virão. Você pode ter o que você diz. Pare de pensar no que as pessoas, parentes ou o governo podem fazer por você. Tudo o que você precisa para ter uma vida maravilhosa, próspera, gloriosa e influente é dado para você em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou dos mortos e Jesus está sentado à direita de Deus. Por que vocês estão sofrendo por nada? Este é o Evangelho, as boas novas. Provérbios 18:6 diz: os lábios do tolo entram em contendas e a sua boca clama por açoites. Você vê porque o tolo está sofrendo? Ele está pedindo surra financeira. Surra do que a sua boca diz. Deus está irado com todo homem tolo. Um homem tolo é alguém que se recusa a reconhecer a palavra de Deus. Salmo 7, do 11 ao 12, diz que Deus é um juiz justo e sempre condena os ímpios. Se eles não mudarem os seus caminhos, Deus afiará a sua espada e armará o seu arco e o preparará. Então, quando você pensa em um tolo, não pense em alguém que abre a boca com ira até a saliva cair. Não precisa ser tão ruim assim. Um tolo diz que não há Deus e que nenhum homem pode viver corretamente. Salmos 14:1 diz: os tolos dizem consigo mesmo, não há Deus. Todas as pessoas são corruptas e fizeram coisas terríveis. Não há ninguém que faça o que é certo. O tolo diz: eu, pelo meu poder, construí esta grande empresa e empreguei 60.000 trabalhadores. Eu sei o que fiz na minha vida. Eu fiz do meu jeito. E o que Deus diz? A sua boca pede uma surra. Provérbios 15:4 diz que a língua saudável é árvore da vida, mas a perversidade nela é quebrantamento do espírito. E Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Agora, olhe para isto em Provérbios 18:20. O ventre do homem se fartará do fruto da sua boca, e com o aumento dos seus lábios ele será saciado. Aleluia! Sua despensa vazia será preenchida se você falar corretamente. Provérbios 4:24 diz: afasta de ti a boca perversa. Alguém que fala contrariamente, coloque-o longe de você.
Não aceite suas palavras negativas. Quando eles falam de seus medos, não os aceite. Importa o que você lê, assiste e ouve. Provérbios 4:23 diz sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Guarde o seu coração. Não aceite nenhum tipo de pensamento negativo. Esse tipo de pensamento não é aceitável para a vitória. É por isso que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Dia e noite, você fará o seu caminho prosperar. A mesma coisa que Paulo disse a Timóteo através do Espírito Santo em 1 Timóteo 4:15. Medita nessas coisas e dedica-te a elas inteiramente, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Aleluia. Medite sobre estas coisas e entregue-se inteiramente. Lembra de Jó? Satanás acusou Deus de abençoar Jó. Mas Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. Quando Deus lhe dá algo, ele o protege para você. Salmos 75, do 6 ao 7 diz: pois a promoção não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul. Mas Deus é juiz, a um abate e a outro exalta. Aleluia. Jó era o Senhor perfeito. Ele era tão perfeito que até reunia os seus filhos e perguntava se algum deles estava cometendo pecado. Há algo sobre os senhores perfeitos. Eles sempre têm alguns problemas. Pessoas dessa natureza acham difícil perdoar a si mesmas. Jó disse: o que eu fiz de errado? Ele era tão maravilhoso que Deus testemunhou deles. Alguns de vocês não sabem como Deus testemunha de vocês. Existem algumas pessoas que simplesmente explodem no último momento. Todo esse tempo, Deus estava testificando delas. E no último dia, elas explodiram e disseram: não está funcionando. O que eu fiz de errado? Deus estava testificando de você. E Satanás roubou a sua fé. Então, no último momento, antes da vitória, você desistiu. E o que aconteceu no céu? Eles simplesmente disseram: oh! Eles estão olhando para você, da arquibancada da glória. Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tenazmente nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Paulo está olhando para você. Pedro está olhando para você. Então não desista. Porque o diabo está prestes a desistir. Este diabo terá que se curvar. Alguém tem que se curvar e não é você. 1 João 5,4 diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tiago 4,7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então diga: eu não vou desistir. O diabo tem que desistir, porque eu não vou desistir. Eu ainda sou mais que um vencedor. Aleluia.
Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E 1 João 4:4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Deus não estava testando Jó. Leia a sua Bíblia. Quando você a estuda superficialmente, não entenderá como Jó chegou àquela situação. Não foi Deus quem testou Jó. Jó 1, do 7 ao 12 diz: e o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: te rodear a terra e de passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus em vão? Não o cercaste tu a ele e a tua casa e a tudo quanto tem de todos os lados? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens e se multiplicaram na terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, entre o versículo 11 e o versículo 12, há um tempo que não nos foi dado. Quanto tempo é, não sabemos. Alguém disse: como que você sabe disso? Ok. Só para constar, deixe-me mostrar um exemplo muito bom. Gênesis 1, do 1 ao 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há uma enorme diferença de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Este é o momento em que Lúcifer, um dos arcanjos, tinha autoridade sobre o primeiro céu e a terra. Este foi o período dos dinossauros e o período pré-adamita. Depois disso, o segundo verso diz que a terra era sem forma e vazia. Lúcifer queria poder. Ezequiel 28, do 13 ao 16, fala sobre ele. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A obra dos seus tambores e dos seus pífanos foi preparada em ti no dia em que fostes criado. Tu és o querubim ungido da guarda, e eu te estabeleci. Estavas sobre o monte santo de Deus, andaste nos meios das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão das tuas mercadorias, encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso, lançar-te-ei profanado do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Leia todo o capítulo na sua Bíblia. Existem princípios espirituais. No reino do Espírito, o relógio não tic-taqueia como aqui. Não seja ignorante em relação às coisas espirituais. Segundo Pedro 3,8 diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eles não estão sobre o mesmo tempo que nós. E não são regulados pelas mesmas forças que somos regulados na terra.
Essas são revelações que ninguém foi ao céu para ver Deus falando com Satanás e depois voltou. E o mesmo acontece com o livro de Apocalipse, onde essas coisas que aconteceram antes são escritas depois. Por essa razão, você tem que voltar e estudar, talvez o livro de Daniel e as palavras de Jesus para ter uma ideia. Você não lê a partir do pensamento do homem. Ok. Talvez você esteja duvidando. E é por isso que você não é um rei. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a honra dos reis é descobri-las. Aleluia! Vamos olhar para Jó novamente e ouvir o que Deus disse exatamente, e não o que você acha que ele disse, ok? Jó 1, do 11 ao 12. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e ele blasfemará na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quando Satanás reclamou dizendo: você abençoou Jó e assim por diante, Deus não disse: ok, deixe-me destruir parte do seu gado. Nem disse: ok, eu te dou autoridade para ir e fazer o que quiser. Deus disse: eis, que significa veja ou olhe. Então Deus disse: veja, tudo que ele tem já está em seu poder. Ou, eis que tudo o que ele tem está em seu poder. Então o que Deus contemplou, o que Deus viu, ele viu que Jó mudou as coisas. Mas Deus disse: não toque na vida dele. Então Deus não estava testando Jó. Agora me diga, quem estava testando Jó? Quem destruiu a sua família? Quem destruiu os seus negócios? Deus não permitiu que isso acontecesse, pois Deus não permite o mal. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Foi algo que Jó disse que estragou tudo. Jó 3, do 19 ao 25, diz: ali estão o pequeno e o grande, e o servo está livre do seu senhor, porque se dá a luz ao que está em miséria e a vida ao amargurado de alma, que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam por ela mais do que por tesouros escondidos, que se regozijam muito e se alegram quando encontram a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho está escondido e a quem Deus o cercou? Pois o meu suspiro vem antes de eu comer, e os meus rugidos se derramam como águas. Pois o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Você viu isso? Ele estava reclamando. Ele estava com medo de perder tudo que tinha. Ele estava vivendo com medo. E se houver medo em seu coração, ele se manifestará em palavras e produzirá mais medo. Não deixe o medo entrar. Provérbios 4:23 diz: guarde cuidadosamente os seus pensamentos, porque deles procedem as forças da vida. Você precisa parar o medo. O medo é como um conselheiro. É como se fosse fé na capacidade de algo que irá destruí-lo. Olhe para o que Jó disse. Eu não estava em segurança, nem tive descanso, nem fiquei sossegado. Ainda assim veio o problema. Jó 3:26. Todo esse tempo em que ele estava servindo a Deus, ele não estava em segurança. E não ficou quieto sobre isso e contou a todos. É como se ele dissesse: bem, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu tenho tudo hoje e amanhã eu posso perder tudo isso. Eu posso morrer, meus filhos vão fugir. E ele disse ainda: mas o problema
veio. Você conhece algumas pessoas que dizem: você conhece aquele homem? Eu não sei a maneira como ele se comporta. Quero que todos vocês saibam que se algo acontecer comigo, quero que saibam quem é a causa. É assim que eles pensam. Jó disse: ainda assim o problema veio. E alguns continuam dizendo que algum tipo de problema virá. Quando você fala assim, você já colocou a sua vida lá. Você quebrou a sua cerca, a cerca de Deus que protege você. Eclesiastes 10:8 diz: aquele que cava uma cova cairá nela, e quem rompe uma cerca, uma serpente o morderá. Deus construiu a cerca ao redor de Jó, e Satanás viu isso. E quando Satanás não conseguiu passar, Satanás foi até Deus. A cerca estava lá quando Satanás foi até Deus. Satanás disse a Deus: você construiu uma cerca ao redor de Jó. E Deus disse: olhe, veja, tudo que ele tem está em sua mão. O que aconteceu com a cerca? Jó a quebrou. Se você quebrar a cerca, a serpente o atacará. Quando Jó estava reclamando com Deus, dizendo: por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Por que estou passando por isso? Por que eu? Então, de repente, Deus responde a Jó e diz, vamos ler em Jó 38, do 1 ao 2. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quer dizer, quem é este sujeito que fala sem conhecimento? Quando Deus repreendeu Jó, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sinto muito, Senhor. Eu não sabia que o Senhor estava aí. Jó 42, do 5 ao 6. Deus teve misericórdia dele. Ele deu o dobro do que ele tinha antes. Deus é misericordioso. Não seja forçado a algo só porque o diabo está esmagando a sua vida. Jesus morreu por você. O maior sacrifício já foi feito. O que é preciso para mudar a sua posição? Você tem que jejuar 40 dias e 40 noites? Você tem que esperar até entender tudo de Gênesis a Apocalipse? Tudo o que é preciso é uma palavra de 3 letras. Sim. É tudo o que é preciso. Diga sim às bênçãos de Deus. Diga sim ao nome que Ele lhe deu. Diga sim à herança. Diga sim à Bíblia. E diga sim ao Espírito Santo. É tudo o que é preciso. Diga sim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Sim, eu posso fazer todas as coisas que Deus diz que eu posso fazer. Aleluia. A saúde de Deus está em seu corpo. Nenhuma infecção pode estar em teu sangue. É hora de falar agora. Use a sua boca. Coloque as coisas no lugar agora. Glória a Deus. Aleluia. Foi Adão. Quando Adão pecou, a maldição veio sobre a terra. E porque todos os homens não entendem isto ou não sabem, eles acusam Deus dos acidentes que acontecem. Eles acusam Deus pela doença e pela morte dos seus entes queridos. Quando alguém morre, alguém pode dizer que Deus fez isso. Não, não, não. Deus não fez isto. O ladrão veio para roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida. Deus é o autor da vida, o Pai da luz. Você está enganado por Satanás. Ele é o pai da mentira. Sim, vamos lá.
Me diga o que esta palavra diz em Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Agora vá para o livro de Tiago 1,17 que diz: toda boa dádiva vem do Pai lá do alto. A derrota, as doenças e a pobreza não vêm do alto. Ok? Agora você vê como o diabo traz essas coisas. Pare de acusar Deus pelas obras do diabo. Você ouviu sobre Jó, que ele deixou o medo entrar em sua casa, e quando ele deixou o medo entrar, a fé saiu pela porta dos fundos. E você pode ver que foi isto que Jó fez. Uma forte tempestade não é um ato de Deus. Uma árvore caiu na tua casa, não é um ato de Deus. Jeremias 32:33 diz: e viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. E assim acontece hoje. Parece que esta geração virou as costas para Deus. Eles subtraem Deus. Estão muito ocupados confiando naquela porta. É isso mesmo. Cartão de plástico, American Express, Visa e Mastercard. Então o que eles fazem depois? Eles vão culpar o Senhor. Quando tudo dá errado, às vezes eles chamam isto de um ato de Deus. Isso não é um ato de Deus, porque Deus é bom. Você escolhe os seus próprios caminhos. Pense nisso. Você já viu uma borboleta? Ou assistiu ao nascer do sol de uma manhã? Você já viu um rio fluindo? Ou deu uma espiada em um arco-íris? A Bíblia diz em Romanos 1, do 19 ao 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aleluia! Todas as obras da criação revelam a glória e o poder de Deus e falam de uma mensagem tão clara que você não pode deixar de ouvir. Deus foi além e se revelou a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia declara que ele é a própria imagem de Deus e o brilho da sua glória. O próprio Jesus. Quem me viu, viu ao Pai, disse Jesus. Por meio da sua morte, Jesus nos mostrou o caminho para a comunhão com ele. E agora, ele quer que recebamos a vida divina que Jesus disponibilizou para nós, para que assim ele possa se revelar em nós e por meio de nós. Aleluia! Filipenses 2, 9 ao 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Só há um caminho para a salvação. Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se um homem fosse salvo, seria somente pelo Evangelho de Jesus Cristo. João 14,6 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também o grego. Colossenses 1, do 14 ao 19 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Aleluia! Glória a Deus! E se você ainda não recebeu a salvação, você pode receber a vida de Deus em seu espírito e se tornar uma criatura totalmente nova em Cristo, para que a beleza e o poder de Deus possam ser vistos em você. E tudo o que você precisa fazer é dizer esta oração e senti-la de todo o coração, e Deus ouvirá você. A palavra diz em Romanos 10, do 9 ao 10, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! Então repita esta oração depois de mim, com fé e em voz audível. Ó Senhor Deus, eu creio em Jesus Cristo, teu Filho, que morreu por mim e ressuscitou dos mortos, para a minha justificação. Confesso Jesus Cristo como o Senhor da minha vida a partir desse dia. Recebo a remissão dos pecados para a minha alma e recebo a vida eterna em meu espírito. Eu estou salvo, eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por me fazer teu filho. Amém. Glória a Deus. Que você seja abençoado com esta mensagem.